muito com essas histórias e eu queria perguntar para você, Parron, nem sei se é uma pergunta adequada, porque quem fez tantas entrevistas, né? Mas qual foi a que mais te marcou profissionalmente, que você guarda até hoje? E, por favor, um pouco da arqueologia, de como surgiu, porque muitas das coisas que você conta foram por acaso, né? É aquela questão de que, para bom repórter, tudo é por acaso, né, Ademir? Sim. O que mais te marcou, Parron, na tua carreira de repórter e um pouco da arqueologia da entrevista? Algumas. O dia que eu me vi no camarim dela, frente a frente, com a Sofia Loren, eu perdi o fôlego. Mas eu lutei para aquilo. Com a Gina Lollobrigida, eu vou... Estudo ir lá em Roma. Eu fui para fazer o Sermão da Paixão segundo a Jovem Pan. Era para isso. Transmitia a missa lá. Mas eu ia uma semana antes. Por que você ia uma semana antes? O seu Tuta, como todo empresário, a maior parte, para economizar, mandava no voo mais... E lá ia eu na empresa aérea, só tinha um voo por semana. Então eu ia uma semana antes. E neste espaço de tempo entre o evento que eu tinha ido para cobrir e aqueles dias que eu ia ficar lá anteriores, eu ficava procurando coisas para fazer. E por acaso, sempre por acaso, eu, em Roma, na primeira viagem, chego lá no hotel, Ímica Hotel, Ímica, que eles falam, Ímica Hotel. Eu fui a esse hotel indicado por um colega meu da Jovem Pan, tinha se casado recentemente, e ele que me indicou. Ele tinha passado o lua de mel lá. Vai lá, que lá o pessoal é muito bacana, tal, e não é caro. E eu fui para esse hotel, chego lá, não tinha vaga. E eu não entendia nada que o sujeito estava falando comigo. Ele falando, eu não entendia nada. Eu falei, aí tinha um espanhol ali na recepção, que se apiedou da minha situação, falou, você não está... Eu falei, não estou entendendo nada. Ele está dizendo que não tem vaga. Eu falei, escuta, mas e onde que... Você não tem hotel reservado aqui? Achei que aqui ia ter vaga. Você não tem reservado? Eu falei, não, então vai ser difícil. O senhor me ajuda aí? Eu tenho que ligar então, vou ligar. E me ocorreu de ligar para o Colégio Pio Brasileiro, onde estava o nosso cardeal, que eu tinha com ele uma grande amizade, Dom Agnello Rossi. Ele era o prefeito da Sagrada Congregação para a Evangelização dos Povos. É um cargo, depois dos jesuítas, é o terceiro da hierarquia da Igreja Católica. Aí ele me ajudou lá, pegou o telefone ali na recepção do hotel e ligou para lá. Atende lá mandei chamar aí veio lá o secretário dele, que era um monsenhor que me conhecia, vivia aqui. Falei, o que você está fazendo em Roma? Falei, eu vim aqui fazer a Páscoa, fazer o Sermão da Paixão e estou aqui chegando e não tenho local que... Falei, você não vai achar. Falei, então, eu estou ligando para pedir socorro. Então, qual hotel que você está aí? Falei, estou aqui, assim, assim. Fica aí, não saia daí, vou mandar te buscar, vou te arrumar uma casa para você ficar hospedado numa residência. Falei, pô, mas numa residência eu vou ficar constrangido. Não, aqui é comum, nesta época, quem tem alojamento, tem casa, que alugam. E são pessoas que nós conhecemos, são pessoas que fazem aqui E lá apareceu um tal de Ettore, um italiano gordão, forte, num carrinho Datsun, que foi a primeira vez que eu vi um Datsun na minha vida. E eu me tornei amigo pessoal dele, Dona Fosca, mãe dele, uma senhora, me tornei amigo. Me arrumaram lá, fiquei lá no... E aí ele servia de ponte para mim. Eu queria entrevistar. Graças a esta ponte, ele ligava. Então foi Sofia Loren,
Foi a Gina Lollobrigida foi uma coisa curiosa. Na casa dela, foi entrevista. Ela me disse que ela estava aguardando para o almoço uma colega dela chamada Cláudia Cardinale. Nossa. Se eu queria almoçar, ela disse, não, eu fiquei constrangido, daí o Héctor falou, fica! E fiquei. E aí entrevistei também a Cláudia Cardinale. A Cláudia e a Gina na mesma... O Vitório de Sica, o Sérgio Endrigo, toda esta gente eu entrevistei lá, graças a... E tudo foi por um mero acaso, foi conhecer pessoas que fizeram a ponte. Por mero acaso, você falou o que marcou, quer ver uma outra que marcou muito? O tal do Chico Picadinho. Foi um crime que aconteceu em São Paulo, em que o sujeito esquartejou a mulher, botou numa mala. Um crime que São Paulo, o Brasil, mas São Paulo inteira só falava daquilo durante 20 dias. Ninguém sabia quem era o autor daquilo. Foi na Rua Aurora o crime. E era a época que eu te falei que eu era radiscuta, lá do jornalismo, e plantão esportivo da Rádio Record. Mas plantão esportivo da Record não tinha, só aquilo. Como radiscuta do jornalismo, eu me atrevia nas noites de sexta para sábado e sábado para domingo. Eu ia correr aí os distritos, por minha conta. Depois, muitas vezes gravava, mas não tinha nem onde colocar, não tinha onde botar no ar. Então, levava de volta, às vezes tirava lá o pessoal da redação, fazia o texto daquilo lá e botava lá. Aí, numa daquelas idas, essa já não foi nem à noite, foi num sábado de manhã, eu apareço no 3º Distrito Policial, na Rua Guaianazes. Chego lá, mas fui como ia em todo lugar. Vejo o delegado titular. Estava entreaberta a porta, empurrei, estava lá o delegado lá, escrevendo. Bom dia, doutor. Ele continuou. Doutor, bom dia. Na terceira vez que eu falei doutor, o cara explodiu lá. Falou um monte de impropério. Não sei o que. Doutor, esse doutor chamava-se Rubens Liberatori. Era um casca de ferida, mas uma grande figura. E era o Calabrês, o apelido dele. Porque ele era mesmo da Calábria, eu acho, sei lá de onde que ele era. Tinha um gênio, um horror, um grande delegado. Linha dura. O que você quer? Quem é você? Eu sou jornalista. Eu nem era. Sou jornalista, sou lá da Rádio Record. Já fui falando um monte de... E quem foi que falou para você? Olha, eu estou cumprindo ordem. Meu chefe que mandou aqui. Quem é que mandou você? O meu chefe. Quem é seu chefe? Fernando Vieira de Mello, que abria a porta. Fernando Vieira de Mello abria a porta. Como é que ele ficou sabendo? Não tenho ideia, doutor. Não tenho ideia. Porque eu não sabia nem o que ele estava falando. Aí ele pega e dá um grito. Imaginou! Que era o assistente dele. O doutor Mágio chega. Foi você que avisou aí a imprensa? Eu não. Como é que ele ficou sabendo aqui? É um amigo meu lá, Fernando, mandou ele aqui. Como é que... Não sei. Veja apura quem é que deixou vazar isso aí. Leva ele lá embaixo no xadrez. Eu desci. Era xadrez, não era... Era grade. Chego lá, doutor Mágio, ô Francisco, vem aqui. Ele estava lá no fundo do xadrez. O xadrez, só ele. Pois não. O moço quer te entrevistar aí. Responde todas as perguntas que ele fizer aí. Eu falei, puta, mas quem é esse cara aqui? Que história aí abri. maravilhosa. Nós estamos aqui no 3º Distrito Policial. Está aqui... O seu nome qual é?
Francisco da Costa, eu não vou esquecer nunca, Francisco da Costa. Qual é a sua idade, pai? Tantos anos. Eu queria que você me contasse como é que tudo aconteceu desde o início. Que legal. Meu Deus, que... Eu estava aí num bar, aqui na Rua Aurora, e ali eu estava tomando uma cerveja e apareceu a Margarete. Falei, qual o nome dela? Margarete. Margarete do quê? Acho que é Suída, eu via nos jornais, é Suída. Margarete Suída. Tá, aí já caiu a ficha. A Rádio Escuta já tinha feito o trabalho de... Não, estava juntar... nos jornais todos, exato. estava tudo nos jornais. Era o Chico Picadinho. Que, o nome dela. Estavam todos os jornais, o nome da vítima. Dele não, ninguém sabia quem ele era. Rapaz. Porque aí vai entrar também a outra versão que eu tenho, pela televisão. Você vai saber agora a razão. Bom, conclusão. Quase 1 hora de gravação. Acho que 52 minutos. Peguei um táxi. Eu não tinha dinheiro para o ônibus. Peguei um táxi para o aeroporto. Chego, subi correndo, falei para o motorista, espera só um minutinho aqui, eu vou pegar o dinheiro. Subi, Fernando, eu peguei um táxi, que eu fiz uma entrevista aí agora, que é? Não, eu precisava do dinheiro para o táxi. O cara virou o cão. Aí eu fui à discoteca com os amigos meus, aí o Dias, que era um dos discotecários, me emprestou dinheiro, paguei o motorista e subi correndo para a central técnica para passar a gravação. Tá passando a gravação e passa ali o seu Vandic Freitas. Vandic Freitas é outro que está no céu. Foi diretor da imprensa oficial há muitos anos, um jornalista dos mais... que tinha sido diretor antes do Fernando, tinha sido ele o diretor do jornalismo lá. Muito respeitado, um senhor. O que é isso aí? É o esquartejador da Rua Aurora. Prenderam ele? Prenderam? Mas quando? Acho que, sei lá, deve fazer 1 hora ou 2 horas no máximo aí. Ué, mas como é que você arrumou isso aí? Eu estava lá na delegacia, hora da prisão, e gravei aí. Não, mas vamos botar isso no ar agora. Quanto tempo tem? Tem 50 e poucos minutos. Estava 10 minutos ainda. Não, vamos botar no ar já. E tocou no ar. Eis que o Ferreira Neto, que era repórter nos Diários Associados, e lá tinha escuta das emissoras de rádio e tal. Era Rádio Record. Não era Jovem Pan, era Record. Nem era Pan-Americana. Era a Pan. Eles ouvem lá e ele pega e liga pro Fernando. Fernando, onde é que está esse cara aí, o esquartejador? O quê? O esquartejador está onde? Que esquartejador, Ferreira? Esquartejador lá da mulher, lá da enfermeira, lá da bailarina. Eu não sei o que você está falando, mas está na tua rádio e você não sabe o que é? Lá entra o Fernando feito um raio lá. O que é isso aí? Aí o seu Vandic... Eu mandei botar no ar. Isso aí, eu mandei botar no ar. Só o garoto fica passando esse negócio aqui. Tira já do ar, vamos botar em cadeia. Televisão. Corre para televisão. Bota a gravação no ar. 52 minutos. Aí a Record, de novo, a rádio em cadeia. E a televisão, eu lá. Porque não tinha... imagem, não tinha para cobrir aquela sonora lá. Qual que é a imagem que tinha? A minha. Fiquei eu lá. Nessa posição aqui, ó. Aí chega alguém para mim, depois de 10 minutos, lá. Você tá com a cara muito amarrada. Aí vocês não tinha... Aí eu fiquei meio sorridente, né? Eis que vem lá o Narciso Caliri. Você tá rindo de quê? O cara esquartejou a mulher, você tá rindo? Eu fechei a cara e não veio um outro. Bom, Tá sério finge demais. que você tá escrevendo alguma coisa. Pra não ficar tão estático. Aí peguei. 30 minutos lá.
Eis que chega o Fernando. Você escrevendo? Você está fazendo o quê? É a tradução da Bíblia que você está fazendo? O que você está escrevendo? Faz 1 hora, pô. Razão pela qual televisão para mim sempre Chega. foi suficiente. Então, essa é uma que marcou também muito. Eu imagino as razões, né? Que história, que Como senso. Joelma também, né? Você narrar dos acho que 35, 40, por aí, de pessoas, foram 189, 190 que morreram. Mas desses aí, cerca de 30 se atiraram. E desses 30, eu narrei pelo menos 15 que se atiraram e se estatelaram na frente minha, do meu operador e do motorista da viatura que estava comigo. Como daqui aí na parede, 5 metros, 10 metros, se tanto, que nós chegamos naquele incêndio quando os bombeiros nem sequer tinham chegado ainda com um grande aparato. De maneira que nós ficamos ali ilhados, daí não tinha como sair dali. Não tinha. Ficamos então numa ilha ali, separadora de faixa de trânsito, bem na frente do edifício. As pessoas saltavam de lá, se atiravam. Aquela cortina de fumaça, porque o incêndio estava na metade do prédio, mais ou menos ali. Aquela cortina de fumaça preta que subia, impedia a tua visão do topo. De vez em quando, as casufadas de vento e a própria caloria dava aquelas aberturas, você via que tinha gente para burro lá no alto, lá, entendeu? E aqui embaixo, aquele desespero, tinha uma multidão ali nas proximidades, pedindo, não salta, não salta, espera, está chegando o bombeiro. Daqui a pouco você ouvia o grito. A escada não chegava. Não, é outra. Aquele, sabe, o grito do jeito que vinha lá, que despencava. E a hora que ele batia no chão, aquele corpo na tua frente, o barulho que faz. Pof, uma coisa. Fiquei com aquilo por muito tempo. Escada Magiros. Já no fim do. Quase no fim, né? Um ouvinte liga lá para a Jovem Pan e diz, olha, eu estou vendo daqui, ele estava lá na rua Falcão, Doutor Falcão, qualquer coisa, ali no Anhangabaú. Ele morava lá num prédio lá, num sobradão lá, e ele estava vendo, ele tinha visão do edifício lá do Joelma, do lado da 9 de julho. E os bombeiros estavam quase todos concentrados ali do outro lado, né? Do lado oposto, que a 9 de julho era o fundo do prédio. E esse cara relata que estava vendo lá uma pessoa que estava no beiral, estava fora, no beiral, na janela. Ela vai acabar caindo de lá. Ligou para a redação me informou. E eu falei para o capitão que estava comandando aquilo tudo lá. Ele orientou o pessoal da Magiros para deslocar alguns metros ali, foram para o outro lado, conseguiram botar a escada até lá no alto, isso também está gravado. Só que o bombeiro que foi lá para cima, tudo isso aí durou uma meia hora, toda essa... esse capitão Caldas, depois foi a coronel, e é um dos heróis dos bombeiros aí. Quando o bombeiro chega lá no alto, no último degrau, não alcançou a mulher. Ficou um andar, mais ou menos isto, abaixo. E esse cara ali, a mulher lá despencou. E caiu em cima, né? Ou ela se soltou para cair, eu não sei.
Sei que daqui de baixo, que nós vimos, foi uma coisa... Esse bombeiro veio rolando com essa mulher agarrada, rolando pela escada, tentando se... Chegou lá embaixo, aí rapidamente botaram numa viatura deles ela e ele, e o coronel Caldas encostou nele ainda no ouvido dele, falou alguma coisa e tal. E saíram. Aí eu botei ele no ar. O senhor falou é muito grave? Não, não, tem fraturas, tem, mas vai se salvar. O senhor falou o que com ele aí, coronel, capitão? Nada. Só disse ele que ele honrou a farda. E ele é um orgulho para todos nós. Tá bom. Quando foi à noite, o Caldas me pergunta, você quer ver aí dentro como é que ficou? Então eu entrei lá dentro. Ah, meu amigo, aí eu desabei. Narrei aquelas mortes todas lá, mantendo a sobriedade, até pensando na bronca que eu levaria se eu não fosse sóbrio ali. Se eu ficasse chorando, me emocionando. Claro que eu estava no fundo, mas ali à noite, quando eu entrei naquela, aí eu desabei. E o Caldas, também não vou esquecer nunca, me botou a mão. Pode chorar, garotão. A gente chora também, por não poder ter salvo esses que morreram aqui. Pode chorar que não é sinal de fraqueza, não. É sinal de solidariedade. Então essas coisas você não esquece, pô. Milton Parron, Rua Benjamin Constant, sede do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, um sábado. Eu estou sentado ao teu lado e você diz, sempre que eu vou fazer uma cobertura internacional, eu encontro espaço de tempo para ir visitar um museu daquela cidade, daquele país. Eu não conhecia um espaço como esse do Instituto Histórico, tão próximo da gente. Você se emocionou naquele sábado pela manhã. É. Eu me emocionei porque vem à memória muitos episódios que você... E ali eu me lembro da epopeia, por exemplo, do pessoal da Força Expedicionária Brasileira, das enfermeiras. Eu fiz, acho que 3 programas de memória, só com a atuação das enfermeiras. Elas não foram convocadas, como não foram convocados também os pracinhas, se apresentaram voluntariamente. Aquelas mulheres, aquelas enfermeiras, o que elas fizeram lá na Itália, por nossos pracinhas e pelas famílias lá residentes, italianos. E também pela atuação do nosso pessoal aqui de São Paulo na luta contra o arbítrio, contra a ditadura Vargas, que foi a 32, a chamada Revolução Constitucionalista. E eu me lembrei de alguns casos que eu cobri, que eu entrevistei, de ex da FEB e de ex-constitucionalistas, vivendo em situação de verdadeira... abandonados ao Deus dará. Pobres, alguns com problemas, com sequelas físicas, abandonados pelo Estado. No caso da FEB é doloroso, porque relacionado com os constitucionalistas, você ainda pode, se quiser tomar um partido, você pode até, mas já estava lutando contra o governo de então, mas os constitucionalistas não, eles estavam lutando por nós, pelo Brasil.
Não era por um Estado, não era por nada, é pela nação. E vivendo de favor da caridade pública. Então você fica indignado de ver a mordomia da qual desfruta especialmente a classe política. E hoje, com tristeza, eu vejo não só a classe política, nos 3 poderes. Enquanto que aqueles que derramaram sangue vivem nessa penúria aqui. Hoje já não, já morreram quase todos. Acho que não sobrou nenhum. É por isso que eu me emociono quando eu... Novelino, eu gostaria que você passasse essa edição para nós tão especial. Ron, essa aqui é a nossa edição de número 20.000, né? E a gente colocou como manchete 20.000 edições e contando ainda, né? Então queria passar para você uma edição impressa desse jornal que a gente gosta tanto. Nossa, mas que honra! 20.000 edições. São Que agora chega a jornal? 20 mil. O jornal tem 68 anos. Estamos... Mas como diário do grande ABC. Isso, a gente circulou durante 10 anos como News Seller, que era um jornal semanal, que começou como semanal, e 10 anos depois começamos com o Diário do Grande ABC. E desde então, né, Ademir, todo dia, segunda a segunda, o nosso leitor pode desfrutar aí do nosso trabalho todas as manhãs. E o doutor José Bueno Lima, pelo que eu vejo aqui na capa do jornal, ele lê o Diário do Grande ABC desde o número 1. Exatamente, exatamente. Temos leitores, né, com 68 anos, temos leitores aí de décadas e décadas que acompanham o jornal, muitos deles ainda da época do News Seller, né? Vocês saíram com quantas páginas aqui? Essa foi uma edição que a gente saiu com mais de 100 páginas. Ela tem aqui no começo, a gente tem aqui, para ser exato, 114 páginas nesse dia aqui. Vocês conseguiram derrubar o Estadão, edição de domingo nos velhos tempos. Pô. Foi uma edição especial, a maior parte das páginas é exatamente contando a nossa história e a história do Grande ABC, do mundo, enfim. E impresso onde o diário? No estado de São Paulo. É impresso em São Paulo, nas gráficas do estado de São Paulo, isso. Toda noite a gente manda daqui para lá e a edição vem para cá de madrugadinha. Estejam certos de que vai estar na minha casa. Uma honra pra gente, Parrom. A honra minha receber. Em novembro do ano passado houve o 16º Congresso de História do Grande ABC. Você foi lembrado por um grupo, pelos organizadores, que me pediram para que eu passasse para você esse mimo feito por pescadoras do Riacho Grande de uma entidade chamada Balsear. Feito uma cerâmica artesanal lá no Riacho Grande pós-balsa. Muito obrigado. Eu sou obrigado a abrir. Claro. Por favor, fique à vontade. Você foi o arauto dessa... Não, eu só trouxe. Foram as mulheres e a comissão da. O que não faz uma boa amizade, tá vendo? 16º Congresso de História e Estudos Regionais, o Grande ABC, 2025, homenagem, que coisa linda, hein? E esse livro... Vai também figurar junto com o jornal. E esse livro é um livro do Vanderlei dos Santos, infelizmente ele nos deixou, Antecedentes Históricos do ABC Paulista. A viúva dele, a Rose, me passou alguns exemplares para que eu distribuísse para quem gosta de memória. Eu acho que o Parrom gosta um pouquinho, né? Me parece que ficou bastante claro isso, né, Ademir? Antecedentes Históricos do ABC... Que coisa rica! O Vanderlei trabalhou muitos anos com Dom Paulo Evaristo Ardes na Cúria Metropolitana de São Paulo. Ele cuidava do arquivo. E ele teve a oportunidade de pesquisar a história dos municípios paulistas a partir dos registros da igreja. E com relação ao ABC, ele produziu esse livro, que foi lançado em 92 em São Bernardo. Mas a riqueza de fotos aqui, coisa incrível. Sim. Maravilha.
Vanderlei dos Santos. Vanderlei dos Santos. Uma pena que ele partiu Agradeça muito por minha precocemente. viúva também, porque... Tá certo. Evaldo, Bom, as palavras finais são suas. Eu só queria agradecer, né, Parrom? Muito obrigado por essa honra de ter comparecido aqui à nossa redação. A gente, que é um ouvinte, um fã do que você produz, a gente se sente muito lisonjeado. Muito obrigado mesmo. E apareça mais vezes para um café e para um papo. Evaldo, você inverteu aqui tudo, porque se alguém aqui deve se sentir honrado, sou eu. Pelo convite, pela recepção e pela forma carinhosa como todos aqui me receberam. Então, se alguém está lisonjeado e honrado, esteja certo, sou eu. E eu fujo como o diabo da cruz. Quem me conhece sabe que eu evito, e não é por nenhuma outra razão que não seja pela timidez. Eu fujo das entrevistas em função de uma grande timidez. Mas não podia me furtar aqui ao convite de um amigo, de um colega, de uma pessoa que eu prezo tanto, que é o nosso Ademir Médici. E eu queria fazer uma correção nesse final. Eu disse que a matéria sairia num domingo. Na verdade, serão 2 domingos, porque eu vou dividir em duas partes. E durante as 2 semanas eu quero passar ao leitor do Diário do Grande ABC algumas das memórias de Milton Parrom. Veja em que resultou a minha anunciada verborragia. Agora tem que botar 2 programas, já que eu falei tanto. Mas, o Ademir... Verdadeira aula de jornalismo, né? Eu repito, foi uma honra estar com vocês aqui e sempre que julgarem necessário, essa minha timidez será abolida se tratando de vocês. E tivemos um ouvinte privilegiado aqui no estúdio, Alcides, que eu não vi há muitos anos, lá de São Bernardo, com a sua namorada, que veio veio trazê-la para conhecer as instalações do Diário do Grande ABC e acompanhar. São testemunhas de tudo isso que aconteceu. E vieram de longe, hein? Vieram de longe. Vieram da Bahia. Como que chama lá? Nazaré. Nazaré das Farinhas? Nazaré das Farinhas. Nazaré das Farinhas. É a terra do Vampeta. É isso que eu ia falar. Terra do Vampeta. É nossa amiga. É a terra do Vampeta. Pois é. Ah, tá certo, tá bom. Parrom, obrigado. Quero apertar sua mão. Muito obrigado, Ademir. Força, saúde. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. E Muito Bandeirante, olha, vamos manter esse programa por muitos e muitos e muitos anos. É uma lição diária, semanal. O Parrom aparece também no sábado no programa do Fernandes, né? Falando histórias do futebol. Do futebol ao Chico Picadinho, a entrevistar Gina Lollobrigida, Cláudia Cardinale, Cantinflas, não é isso? No México. no México. Né? Esse mundo todo. Que figura, rapaz. É o Moreno, né? Como que é o Mário Moreno. Mário Moreno. Agora, dá tempo de eu falar Claro mais? que dá tempo. O Mário Moreno. Eu não sei se eu vou atrasar a edição, mas Não, O Mário a Moreno. razão... Eu assistia Mário Moreno, o Cantinflas, desde menino. E até hoje eu rio das mesmas piadas dele, do mesmo jeito dele, aquele jeito atrapalhado. Cheguei no México, fui lá para cobrir o outro lado da Copa. O outro lado da Copa, nada a ver com os jogadores. E entre outros lá, eu cismei de ir atrás do Cantinflas. E quem me botou em contato com ele foi Pedro Vargas, que foi um dos grandes cantores. Aí o Pedro fez a ponte, aí eu ligo para ele lá, ele falou que ia estar na fazenda. E lá fui eu para a fazenda. Ficava quase 200 quilômetros lá da cidade do México. Mas ele não me falou que era uma fazenda de criação de touro de patorada. E eu chego lá, fui com o carro que nós tínhamos alugado lá, fui eu e o operador, o Luizão,
Tá aí o Luizão ainda. Tá até hoje meio pancado, coitado. Vamos lá, tinha a casa, uma bruta de uma casa, e tinha um local à esquerda, um corredor, cercado mas cercado com espaço muito pequeno entre um arame e outro. Arame. Uhum. Aí eu resolvi, não pelo corredor, fui pelo... Rapaz, no meio do caminho, a gente olha lá, o Luizão falou, ó um boizão lá. O boizão era um touro, miúra daqueles treinado, não é treinado, é largado lá, longe de pessoas. Ainda, primeiro, nós pulamos aquele alambrado lá, mas nem o João do Pulo não ia conseguir fazer aquilo lá. E ainda levamos uma bronca do próprio Cantinflas. Foi a primeira vez que eu acho que ele ficou bravo na vida, já está estragando o touro dele lá e correndo risco de vida. Mas não sabia esse touro. São touros... Aí deu uma belíssima entrevista ele. Nossa, que sujeito divertido. Foi também o trio Los Panchos, não foi na oportunidade também, né? Foi com... Não só... E eles fizeram a apresentação para você. Canta mais uma. Você cantava junto, Parrão? Não, eu não, mas eu queria lembrar, então dava eu não sabia o nome da música, então eu cantava só o refrão. As deixas para eles lembrarem do que se tratava. Bom, gente, tomei demais o tempo. Agora, e tem meu autógrafo também, né? Eu guardo com tanto carinho. Agora, quando eu for vender esse livro, vai ser mais valioso ainda. Amigos, então, do Memória na TV do Diário do Grande ABC, Milton Parrão, que toda semana está com a gente, está aqui pessoalmente, na Rua Catequese 562, contando histórias fantásticas que só ele sabe contar. Na semana que vem, mais Milton Parrão. Até lá. Deu? Esses são...